todos os traumas psicológicos que nós vivemos geram marcas, sequelas no nosso cérebro e podem sim contribuir para que você desenvolva um quadro de transtorno de ansiedade, que é uma ansiedade tóxica, patológica, que aprisiona tanto os seus padrões de pensamentos, de sensações ruins, de comportamentos e faz com que você fique escravo da ansiedade, não consiga desempenhar a parte profissional e atrapalhe os seus relacionamentos. Então sim, traumas psicológicos são uma das causas dos transtornos de ansiedade. E o nosso cérebro, ele pode armazenar uma experiência traumática de duas formas. São duas formas que ficam, em que o cérebro ele fica aprisionado por essas experiências, por essas vivências, e essas duas formas são os alvos que nós precisamos reverter para que você consiga superar a ansiedade de uma forma definitiva e reconquistar a sua vida de volta. Então nesse vídeo eu vou contar quais são esses dois mecanismos que todos os traumas psicológicos que nós vivemos podem ficar fixados no nosso cérebro de acordo com os conhecimentos científicos atuais e principalmente eu vou mostrar para vocês o passo a passo, o que nós temos de melhor em termos de ferramentas terapêuticas para que você possa se libertar do passado e começar a colocar sua energia para construir o seu presente, o seu futuro. Então acompanha comigo hoje nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Poder ilustrar, né, como que os traumas eles ficam fixados na nossa mente, a gente saber como que nós podemos superar esses eventos. Eu vou usar aqui um exemplo de uma paciente que eu atendi. Eu sou médico, psiquiatra, para quem não me conhece, e eu atendo no meu consultório, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, que tem como objetivo oferecer tanto conhecimento de uma forma clara, prática, científica e dar as estratégias mais eficientes para que você possa superar a ansiedade, a depressão, a insônia de uma forma eficiente, né, um método que seja validado, testado e que permita você conseguir uma melhora definitiva sem ficar dependendo exclusivamente de medicações. Então, eu atendo no consultório e eu sempre gosto de usar os exemplos não para limitar, né, a vida da pessoa a isso, não, mas porque a minha função como médico, como psiquiatra e como alguém que está a serviço profissional da saúde, a serviço de oferecer a melhor estratégia para que a pessoa se liberte desses sintomas é poder organizar, né, o que está ocorrendo e conseguir saber o que eu estou atacando e com qual ferramenta, né? Isso é o objetivo. Mas isso aqui, claro, eu mudei o nome da paciente, então aqui eu coloquei a Bianca, que é basicamente o que eu mudei na história para preservar o sigilo. As outras informações são verídicas, né? Uma médica de 37 anos que me procurou e que ela tem essa história de vida, tá? E eu separei aqui a história de vida dela, eu dei uma resumida e eu coloquei duas cores que vocês podem ver, né? Então tem o que está aqui em azul e que tem o que está em vermelho. Por quê? Porque esses são os dois mecanismos em que os traumas psicológicos eles ficam, digamos, presos, né? Aprisionados, eles deixam a nossa mente refém do passado. E são esses dois mecanismos que nós vamos conhecer para saber como mudar. Mas antes de começar, eu quero só dizer que se você digitar na internet, e hoje, enfim, né, a gente tem esse overload de informações, eu acredito que vão ter ali milhões de explicações e de teorias e de modelos para se tratar o trauma, né? Então, eu gosto, né, de deixar claro de onde que eu tirei isso. Então, essa explicação não é uma coisa que eu tirei na minha cabeça, tá? Então isso é o modelo e os tratamentos que mais funcionam, ou seja, aqueles tratamentos pelos quais nós devemos começar, aqueles que têm a maior chance de causar um impacto, uma transformação na vida da pessoa, e tratamentos que permitem com que ela permaneça bem, né, que isso não gere recaídas e que são tratamentos não medicamentosos, baseados nessas duas sociedades, num consenso que reúne todas as evidências científicas
científicas, tá? Isso é importante, porque um estudo não serve para nada, tá, pessoal? Então, quem falar que tem um estudo de alguma coisa, isso aí não serve para nada. Para você poder oferecer para sua família, né, aquilo que vale a pena a gente investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia, que é o bem mais escasso, eu gosto que seja algo que nós temos uma evidência de que é seguro, que tem uma alta chance de funcionar. Então, são de duas sociedades, e se você quiser checar, você pode. Uma é a APA, que é a Associação de Psicologia Americana, então a associação oficial de psicólogos dos Estados Unidos, eles recomendam isso, e o NICE, que é o sistema de recomendações, né, que traça o planejamento de saúde do Reino Unido. Tá? Então tem outros também, mas se você quiser, você pode checar, só digitar no Google e aí você vê direitinho essas informações. Então trauma basicamente é uma agressão. Tá? E vamos conhecer um pouquinho a história da Bianca. A Bianca, ela me procurou, ela estava com uma insônia intermediária. Quem vê aqui no canal sabe, insônia intermediária é aquela insônia que você consegue pegar no sono, só que você acorda no meio da madrugada e tem dificuldade para voltar a dormir, tá? Você demora para voltar a dormir. Ela estava com sintomas de dores no corpo, dores difusas que iam migrando de um músculo para o outro, dor nas juntas, dor nas pernas, nos braços, fraqueza, e ficava indo e voltando. Atrapalhava ela de poder trabalhar, de dar os plantões que ela dava, ela ficava muito cansada. Ela tinha pesadelos e lembranças do falecimento do pai. Por quê? Porque ela teve essa experiência há mais ou menos 6 meses da data que ela procurou a consulta. O pai dela estava em casa, estava junto, estava ele e ela, era um fim de semana, né? Ela me contou, e ela é uma médica pneumologista, mas claro, né, ela sabe abordar clinicamente, e o pai teve um infarto, uma parada cardíaca somente com ela em casa. E ela reanimou o pai, ela chamou a ambulância, ela foi junto com o pai na ambulância, ela foi até o hospital, ficou, enfim, junto com os médicos, ali auxiliando o possível nos procedimentos, e ela tinha pesadelos com essa cena. O pai faleceu, o pai tinha falecido há 6 meses atrás, e ela vivenciou isso. Então, pesadelos recorrentes, isso pode ocorrer. Ela começava a ter preocupação excessiva com tudo. Se ela ia ser, enfim, se ela estava fazendo um bom trabalho, ela era bastante dedicada, ambiciosa, ela queria fazer um mestrado, um doutorado, e ela não sabia se ia dar conta, era muita coisas para resolver, ela tinha preocupação se ela ia conseguir casar, se não, ela tinha terminado um relacionamento recente, ela tinha dificuldade em manter relacionamentos a longo prazo, ela tinha um padrão de ser começar o relacionamento, mas depois de um tempo começar a se isolar, ter um afastamento e ficar muito irritada, e aí tem o término, depois tinha a culpa, e ela tinha esse padrão de ficar ou muito dependente ou muito irritada e afastar a pessoa, e ela sentia que isso era algo que ela não conseguia sair, né? Era uma armadilha realmente. Ela tinha dificuldade para relaxar, e ela tinha crises de ansiedade toda vez que ela passava perto da UTI do hospital, que era um problema, porque ela trabalhava no hospital, não era na UTI, mas ela tinha que lidar, e aquilo vinha uma crise intensa e, às vezes, uma memória disso do pai, como um flashback. Esse exemplo é um exemplo de uma paciente que tinha esses 2 tipos de traumas que ficaram fixados no cérebro dela e que podem causar uma ansiedade patológica. O primeiro tem a ver com uma história de vida dela. Vamos ver se vocês vão se identificar. E assim, pais, eles podem ser muito tóxicos, né? Eles são o primeiro contato da gente com o mundo, né? São eles que teoricamente introduziriam a gente para um relacionamento. É o primeiro relacionamento, é como nós somos apresentados realmente para o mundo. E isso pode ser tanto benéfico quanto maléfico. E existem pais que são abusivos, que são negligentes, que têm transtornos de personalidade. Isso gera um tipo de trauma que faz com que exista um estresse constante, né? O trauma, ele é uma ameaça, é uma agressão que pode ser aguda, como houve aqui, né, com o pai dela, ou seja, é uma ameaça aguda, ou seja, uma violência intensa, muito, muito rápida e altamente relacionada a aspectos
mortais. Então, é quando você sofre um acidente, um abuso sexual, um estupro, quando você vê um parente seu passando mal ou falecendo, quando você sofre quando existe um desastre natural. Então, é esse trauma intenso, agudo com você ou com um parente próximo. E existem esses que são agressões crônicas, que vão sendo repetidas ao longo da vida. Então, são esses dois mecanismos. Olha a história aqui da Bianca. Ó. Ela era uma pessoa muito inteligente, ela sempre foi uma boa aluna, ela tinha um irmão mais novo que ela, eu acho que o irmão era 2, 3 anos mais novo, tinha feito publicidade, nunca foi super estudioso, mas era muito sociável, ele era muito, enfim, né, todo mundo achava ele, e ela falava, né, muito bonito e sedutor, e ele era comunicativo, todo mundo achava uma graça, e ela era mais tímida, mais quieta, né? Enfim, ela não se achava muito bonita e muito boa aluna. A mãe era apática, provavelmente tinha algum transtorno mental. Ela falava que a mãe ela não cuidava da higiene dos filhos, eles iam para escola às vezes com a mesma roupa vários dias, a mãe não cortava a unha, não tinha cortador de unha em casa, muitas vezes a mãe ela não preparava comida, provavelmente a mãe ela tinha algum transtorno psiquiátrico que era muito apática, muito distante, tinha negligência em cuidados, isso fazia com que ela sofresse, né, um bullying na escola, né, porque estava com a roupa suja, estava com enfim, as unhas, o cabelo, não tinha objetos de higiene básica na casa. E o pai, ele trabalhava muito, a mãe provavelmente tinha realmente um transtorno mental e a mãe também tinha episódios de agressividade verbal, às vezes de jogar objetos, então a mãe era bastante complicada. E o pai trabalhava e ele era muito frio, ele não tinha muito um calor, ela não se sentia acolhida. E tinha sempre bullying na escola e uma comparação com o irmão, porque o irmão era muito sociável. Ou seja, esse trauma, ele é um trauma, é uma agressão que é repetida e que não existe um afeto. Como assim? Quando a gente é agredido, o nosso corpo ele tem um sistema para aliviar aquilo, que é um sistema que precisa da ocitocina. Então, quando a gente passa por muitas agressões na vida, na infância, e não é ruim necessariamente a gente ter desafios, a gente tem que ser frustrado, né? Mas a gente tem que ser frustrado e tem que vir essa compensação do afeto e da gente entender que tem alguém junto para que a gente enfrente o desafio. Então, por exemplo, a gente está ali, né, andando de bicicleta, cai, está ali com o joelho ralado, ou a gente caiu quando é menor, vai lá, né, o que o pai, a mãe faz teoricamente, né? Vai lá, passa um band-aid, um mertiolate, nem sei se tem ainda lava, dá um beijinho, né? Dá um abraço e fala, vamos lá, né? Vamos lá, vamos para cima. Então você conseguiu anestesiar o efeito do estresse pela ocitocina. Isso vai fazendo com que a gente conquiste a confiança e com que esse trauma ele venha com uma memória de superação. Só que se isso é repetido e o pai, não tinha esse afeto, por quê? Porque a mãe ela era bastante problemática, o pai era muito frio, né? E ele só valorizava o estudo, só elogiava a nota. E aí então esse estresse repetido que não é compensado, né, por um afeto equivalente, isso gera o quê? Isso fica armazenado no nosso cérebro através de algo que nós chamamos de crenças centrais. Crenças centrais negativas. O que são crenças? São regras. Regras rígidas de como eu sou, de como o mundo é e como as pessoas são. Quem é aluno do treinamento para mentes ansiosas, a gente trabalha bastante isso, né, para descobrir as crenças, né, de um método estruturado. Como eu falei, tem 500 teorias psicológicas. Estou falando da teoria da terapia cognitivo-comportamental, que é o modelo mais estudado tanto para explicar quanto para reverter isso, tá? Baseado nessas duas sociedades, só para a gente não entrar em discussões teóricas que, em geral, não proporcionam uma saída para quem está sofrendo disso.
Então são regras, né? Então aqui quais as regras que ela tinha? Isso aqui é um exemplo. Então com base nisso, ela pode ter uma regra de que ela, na verdade, é uma pessoa não desejável, que ela é uma pessoa não habilidosa, que ela é uma pessoa, digamos, com uma inferioridade em relação a questões sociais, ou ela pode crescer com uma regra de que ela não é merecedora de afeto, que ela é uma pessoa que não merece o acolhimento dos outros. Ela tem somente aqui que ela tinha uma fonte de afeto pequenininha. Ou seja, ela pode crescer com uma regra, e uma das crenças que ela tinha é uma crença de que ela precisa ser extremamente bem-sucedida, ela precisa fazer tudo perfeito, senão ela vai ser uma pessoa fracassada, senão ela não vai conseguir ser digna. Então ela tinha uma crença de inferioridade, uma crença de que ela não é desejável e uma crença de que se ela não for extremamente bem-sucedida e isso se mostrar profissionalmente, ela é uma pessoa sem valor algum, né? Isso é a base. Então as crenças centrais, elas são digamos, a raiz que geram os pensamentos negativos da ansiedade. Só que qual que é o problema? Quando começa a vir pensamentos negativos, que tipo de pensamento? Memórias, pensamentos de injustiça, pensamentos de que não vai dar certo, pensamentos de que coisas ruins vão acontecer e de que eu não vou dar conta, pensamentos de que eu vou passar mal e não vou conseguir melhorar, pensamentos que eu sou fraco, que eu sou alguém inútil, que eu sou alguém que não dou conta, que eu não consigo ter ferramentas para vencer. Quando vem esses pensamentos, isso pode gerar sensações de angústia, de preocupação constante. Então imagina que você tem que ser perfeito o tempo todo, porque senão você é uma pessoa sem valor nenhum. Olha a cobrança que fica, né? É bom se preocupar? Mas aqui é algo que pode ficar extremamente intenso. Você quer ter um relacionamento, por outro lado, você não quer demonstrar que você é fraca e você tem uma crença de que as pessoas elas são agressivas com você, então você quer ter, só que você vai se afastar. E isso faz com que você tenha sensações físicas, começa a não dormir bem, começa a ter irritação, começa a ter outros prejuízos, e isso gera comportamentos de, como eu falei, às vezes não se envolver emocionalmente, comportamentos de ter que trabalhar loucamente, não priorizar outras áreas da vida, comportamentos de se criticar, de se cobrar, de não cuidar da saúde física, de não cuidar da parte da alimentação, e isso vai entrando num ciclo. E por que eu digo isso? Porque a questão da gente descobrir as crenças centrais é um aspecto fundamental para a gente mudar os pensamentos. Só que se você está nesse ciclo há muito tempo, enfim, há alguns meses, a gente precisa também fazer com que você aprenda técnicas para ajudar o seu corpo a relaxar e mudar aqui o comportamento, né? Então, mudar o pensamento e olhar a crença é muito importante, mas não é suficiente. Por quê? Porque só isso nós sabemos que não tem o poder de remodelar o cérebro. O cérebro ele remodela quando a gente muda a crença e a gente prova, a gente constrói, né, uma nova memória, a gente prova para o cérebro que isso daqui é uma crença falsa. E é falso? Por quê? Porque teve várias outras coisas que ela conquistou na vida, mas às vezes isso daqui fica preso. E como é que você prova? Quando você começa a agir diferente, quando a gente ajuda ela a conseguir lidar com as preocupações, a parar de se preocupar, quando ela consegue dormir melhor, quando ela consegue mudar esse padrão de relacionamentos, quando ela consegue aprender a relaxar. Isso é que vai criando uma nova memória e vai enfraquecendo essa crença. É assim que a gente trabalha através do tipo de terapia que mais funciona, que é a terapia cognitivo-comportamental. Isso é importante entender. Então, conhecer as crenças, conhecer as memórias, são importantes e feito da forma correta, mas que ajude você a não a enfraquecer o peso delas e fortalecer o peso de novas memórias. Essa é a ideia. E aqui, isso gera o quê? Isso gera, na verdade, memórias intrusivas. Então, quando você sofre uma agressão aguda,
você pode ter o quê? Pesadelos, você, quando, em qualquer situação que lembra um pouco, né, esse trauma, que por exemplo a UTI, você tem sintomas ansiosos, você pode ter pensamentos intrusivos como se estivesse acontecendo de novo aquilo. Você pode até às vezes ter uma alucinação, sair da realidade, dependendo do quadro. E isso gera o quê? Isso gera um transtorno de estresse pós-traumático, que é um quadro que ele também é considerado um quadro ansioso, tem uma classificação um pouco diferente hoje em dia, mas ele é composto por memórias intrusivas, pesadelos intrusivos, a pessoa começa a ter crises ansiosas em virtude dessas memórias do trauma, ela não consegue controlar e ela começa a ficar com um comportamento distante, a evitar, começa a, por exemplo, aqui não ir para o hospital, vai atrapalhar o trabalho dela, ela começa a mudar a rotina dela devido a essas memórias, começa a não dormir e isso vai gerando também o sofrimento crônico, tá? Existem várias estratégias para fazer isso. Uma estratégia que eu oriento você, caso você tenha essas memórias intrusivas, não entra nisso sozinho. Por quê? Porque se você entrar para poder falar sobre isso de uma forma não correta, a gente sabe que isso piora, tá? Então existem métodos para que você possa acessar essas memórias e tirar o poder delas, ressignificar. Existem métodos, protocolos estudados, tá? Eu não recomendo que você faça isso sozinho. Por quê? Porque isso pode piorar, tá? Tem uma técnica para você lidar caso isso venha ao longo do dia ou se venha uma crise, que é você ter, primeiro, um objeto de ancoragem. Como assim? Você escolher um objeto, pode ser uma caneta, pode ser uma coisa do dia a dia, né? uma borracha ou um objeto que você associa aquilo à sensação de que você está seguro. A sensação, você associa aquilo ao fato de que você não está sob ameaça. Ou seja, você associa aquilo ao fato de que o ambiente atual não é perigoso. Porque o que acontece? Quando vem essa memória, é como se você estivesse vivendo de novo. E aí o corpo sente que você está sob aquela ameaça. Pode vir memória de um acidente, memória de um estupro, de um assalto. E para você lembrar para o cérebro que você não está lá, você pode ter esse objeto, que é um objeto de ancoragem, e aí quando você encosta, né, quando você pega ele no bolso, uma borracha, uma pedra, um amuleto, a ideia é que quando você pega nele, você fala, bom, isso não está acontecendo agora. Isso ocorreu, mas isso não está acontecendo agora. Agora eu estou seguro. E esse objeto ele serve exatamente como isso, como uma âncora para trazer você de volta. É um treino, né? Uma técnica muito simples, é o início de uma técnica utilizada na terapia cognitivo-comportamental, na terapia baseada em traumas, né? Que são as terapias mais estudadas. Né? Quais são os modelos de terapia mais estudados? O primeiro é a TCC, ou a TCC baseado em trauma, ou a TCC para ansiedade. E existem a terapia narrativa, que é o NET, que é basicamente a gente, através de uma técnica bem adequada, mas com cuidado, você ir reconstruindo e ressignificando essas memórias. Mas não faça isso sozinho. Por quê? Porque isso pode piorar se você não fizer bem feito, mas essa técnica de narrativa, né, você vai renarrar o que aconteceu e tem para isso aqui só a EMDR. Só que a EMDR, ela não tem tanta evidência e ela não é recomendada como primeira linha. Ela tem evidência somente para memórias intrusivas. Para ansiedade geral não tem evidência e não sou eu que estou falando. Isso são os consensos das sociedades de psicologia dos melhores países, dos maiores centros que estudam isso no mundo, tá? Então, a ideia da EMDR ela pode ajudar nisso aqui. Mas isso daqui é o tratamento psicológico padrão ouro das maiores sociedades, que são métodos de você ir enfraquecendo essa memória e construindo outras memórias, mudando as sensações e principalmente mudando
este padrão de uma forma que te dê as ferramentas organizadas, né, com um método para que você possa reconstruir isso. E você possa provar para o seu cérebro, entre aspas, que aquilo está no passado e que fique no passado. Nosso cérebro se engana às vezes. Mas tente essa técnica do objeto de ancoragem. Isso pode ajudar você a ter uma ferramenta prática de alívio caso você sinta essas memórias ou esses pensamentos. Pode fazer até à noite, caso você tenha um pesadelo, você encostar e falar, não, isso aqui me mostra que eu estou seguro, isso é uma memória do meu cérebro que ele está enganado, essa memória ficou aprisionada, tá? Comece por aí, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muita gente está sofrendo por isso. Muita gente, às vezes, tem informações desconexas que deixam a pessoa mais confusa e não oferecem uma explicação e uma solução. Compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares. Deixa aqui o seu like no vídeo para que você possa me ajudar a ensinar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e atingir mais pessoas. E se inscreva no canal se você não é inscrito e nos vemos no nosso próximo vídeo. Esse vídeo faz parte de uma playlist de ansiedade para te ensinar as melhores técnicas que te permitem tanto aliviar quanto ter um caminho, né? Um começo, meio e fim para tratar a ansiedade de forma prática, definitiva, sem o uso de medicações. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.